Vamos lá, queridos companheiros, sempre agradecidos a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de aprendizado através do Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Nós estamos fazendo a leitura e algumas reflexões e estamos no livro 2º, capítulo 9, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Item 6. Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Pergunta 503. O espírito protetor que vê o seu protegido seguir um mau caminho, apesar dos seus avisos, não sofre com isso e não vê assim perturbada a sua felicidade? Sofre com os seus erros e os lamenta, mas essa aflição nada tem das angústias da paternidade terrena, porque ele sabe que há remédio para o mal e que o que hoje não se fez, amanhã se fará. Então, segundo as explicações aqui, sendo o espírito protetor superior a nós, ele tem condições de compreender de uma maneira mais ampla que os nossos equívocos são naturais de acordo com a nossa condição evolutiva e que haveremos de acertar ali os equívocos, haveremos de ter oportunidades de aprender as lições. Então, ele não se afeta de forma tão angustiosa como nós aqui nos afetamos numa situação dessa no planeta. Pergunta 504. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo da guarda? Como quereis saber nomes que não existem para vós? Acreditais então que só existem os espíritos que conheceis? 504A. Como então o invocar, se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior pelo qual tendes simpatia e veneração. Vosso protetor atenderá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem mutuamente. Um outro ponto interessante é porque muitas vezes queremos dar nomes, só que esses espíritos, como vimos, são espíritos que receberam missões para nos auxiliar, são superiores a nós, muitas vezes não o conhecemos e de outras vezes o conhecemos numa situação pregressa, mas não nos lembraremos na encarnação atual. Então, por isso a espiritualidade superior nos diz: dai o nome que quiserdes para os invocar. E devemos mesmo invocá-los, agradecer a sua assistência, porque é devido a essa assistência que muitas vezes conseguimos nos livrar de situações delicadas, difíceis, quando damos ouvidos a essa voz protetora que Deus colocou por misericórdia maior a todos nós, né? Esse irmão a nos intuir, a nos auxiliar na nossa trajetória. Pergunta 505. Os espíritos protetores que tomam nomes comuns são sempre os de pessoas que tiveram esses nomes? Não, mas espíritos que lhes são simpáticos e que muitas vezes vêm por sua ordem. Necessitais de um nome, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir pessoalmente uma missão, enviais alguém de vossa confiança que age em vosso nome. 506. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, pois frequentemente o conhecestes antes da vossa encarnação. 507. Os espíritos protetores pertencem todos à classe dos espíritos superiores? Podem ser encontrados entre os da classe média? Um pai, por exemplo, pode tornar-se espírito protetor de seu filho? Pode, mas a proteção supõe um certo grau de elevação e um poder e uma virtude a mais concedidos por Deus. O pai que protege o filho pode ser assistido por um espírito mais elevado.
508. Os espíritos que deixaram a Terra em boas condições podem sempre proteger os que amaram e lhe sobreviveram? Seu poder é mais ou menos restrito. A posição em que se encontram não lhes permite sempre inteira liberdade de ação. Então aqui fica claro, espírito protetor designado por Deus para cuidar de nós, nos proteger durante a encarnação toda, é um espírito elevado, de moral superior à nossa, com condições de cumprir essa missão. Aqueles outros que nos amam, nossos amigos ou até parentes, que desencarnam e querem nos auxiliar, até podem, dependendo se tem uma condição a mais, mas são sempre secundados pelos espíritos superiores, com a permissão de Deus. 509. Os homens no seu estado selvagem ou de inferioridade moral têm igualmente seus espíritos protetores, e nesse caso, esses espíritos são de uma ordem tão elevada como os dos homens adiantados? Cada homem tem um espírito que vela por ele, mas as missões são relativas ao seu objeto. Não dareis a uma criança que aprende a ler um professor de filosofia. O progresso do espírito familiar segue o do espírito protegido. Tendo um espírito superior que vela por nós, podeis também vos tornardes o protetor de um espírito que vos seja inferior, e o progresso que o ajudardes a fazer contribuirá para o vosso adiantamento. Deus não pede ao espírito mais do que aquilo que a sua natureza e o grau a que tem atingido possam comportar. 510. Quando o pai que vela pelo filho se reencarna, continua ainda a velar por ele? Isso é mais difícil, mas ele pede, num momento de desprendimento, que um espírito simpático o assista nessa missão. Aliás, os espíritos não aceitam senão as missões que podem cumprir até o fim. O espírito encarnado, sobretudo nos mundos onde a existência é material, é demasiado sujeito ao corpo para poder devotar-se inteiramente a outro, ou seja, assisti-lo pessoalmente. Eis porque os não suficientemente elevados estão sob a assistência de espíritos que lhes são superiores, de tal maneira que, se um faltar por um motivo qualquer, será substituído por outro. Veja que bendita é a bondade de Deus no cuidado de cada um de seus filhos. 511. Além do espírito protetor, um mau espírito é ligado a cada indivíduo com o fim de impulsioná-lo ao mal e de lhe propiciar uma ocasião de lutar entre o bem e o mal? Ligação não é bem o termo. É bem verdade que os maus espíritos procuram desviar o homem do bom caminho quando encontra a ocasião, mas quando um deles se liga a um indivíduo, o faz por si mesmo, porque espera ser escutado. Então haverá luta entre o bom e o mal, e vencerá aquele a cujo domínio o homem se entregar. Então, bastante esclarecedora essa resposta. Deus não coloca ao lado de cada um de nós um espírito mau, como coloca um espírito bom e superior a nós para nos auxiliar na encarnação. Se um espírito mau se aproxima de nós, é porque demos de alguma forma uma brecha para que ele se aproximasse. E cabe então a nós, com o nosso livre-arbítrio, escolher a quem ouvir. O espírito protetor respeita o nosso livre-arbítrio. 512. Podemos ter muitos espíritos protetores? Cada homem tem sempre espíritos simpáticos, mais ou menos elevados,
que lhe dedicam afeição e se interessam por ele, como há também os que o assistem no mal. Nós mesmos, ligados à nossa casa de Fabiano, sabemos que o mentor da casa é Frei Fabiano, secundado por tantos outros que nos assistem na casa através dos trabalhos, através da nossa participação nas sessões, quando vamos ao passe. Então, além do espírito protetor, do anjo guardião dado por Deus, há espíritos superiores a nós que torcem muito por nós, que nos auxiliam também, como usar aqueles que nos assistem ao mal. 513. Agem os espíritos simpáticos em virtude de uma missão? Às vezes podem ter uma missão temporária, mas em geral são apenas solicitados pela similitude de pensamentos e de sentimentos no bem como no mal. 313a. Parece resultar daí que os espíritos simpáticos podem ser bons ou maus? Sim, o homem encontra sempre espíritos que simpatizam com ele, qualquer que seja o seu caráter. Por isso é tão importante a cada um de nós nos autoavaliar, fazer aquele exame de consciência que nos aconselha Santo Agostinho toda noite, quando nos deitarmos, refletindo sobre os nossos pensamentos do dia, palavras e ações. E aí vamos estar observando e melhorando o nosso caráter. Então, haveremos de ter conosco nesse esforço de melhora espíritos simpáticos que veem esse nosso autoaprimoramento, essa preocupação e vão ali nos auxiliando. Agora, enquanto nos deixamos levar por comportamentos viciosos que trazemos de outras experiências, em que nos comprazemos ainda, haveremos de ter espíritos na mesma condição, simpatizando com os nossos pensamentos e atitudes. E pode ser que nem sempre sejam com um bom caráter. De acordo com esta avaliação, podemos identificar e melhorar no nosso padrão vibratório. 514. Os espíritos familiares são a mesma coisa que os espíritos simpáticos ou os espíritos protetores? Há muitas gradações na proteção e na simpatia. Dai-lhes os nomes que quiserdes. O espírito familiar é, antes de tudo, o amigo da casa. Nota de Allan Kardec. Das explicações acima e das observações feitas sobre a natureza dos espíritos que se ligam ao homem, podemos deduzir o seguinte: o espírito protetor, anjo da guarda ou bom gênio, é aquele que tem por missão seguir o homem na vida e o ajudar a progredir. É sempre de uma natureza superior à do protegido. Os espíritos familiares se ligam a certas pessoas por meio de laços mais ou menos duráveis, com o fim de ajudá-las na medida do seu poder, frequentemente bastante limitado. São bons, mas às vezes pouco adiantados e mesmo levianos. Ocupam-se voluntariamente de pormenores da vida íntima e só agem por ordem ou com permissão dos espíritos protetores. Os espíritos simpáticos são os que atraímos a nós por afeições particulares e uma certa semelhança de gostos e de sentimentos, tanto no bem como no mal. A duração de suas relações é quase sempre subordinada às circunstâncias. O mau gênio é um espírito imperfeito ou perverso que se liga ao homem com o fim de o desviar do bem, mas age pelo seu próprio impulso e não em virtude de uma missão. Sua tenacidade está na razão do acesso mais fácil
ou mais difícil que encontre. O homem é sempre livre de ouvir a sua voz ou de a repelir. Pergunta 515 de Allan Kardec. Que se deve pensar dessas boas pessoas que parecem ligar-se a certos indivíduos para levá-los fatalmente à perdição ou para guiá-los no bom caminho? Algumas pessoas exercem um efeito sobre as outras, uma espécie de fascinação que parece irresistível. Quando isso acontece para o mal, são maus espíritos, de que se servem outros maus espíritos para melhor subjugarem as suas vítimas. Deus pode permiti-lo para vos experimentar. 516. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar-se para nos acompanharem na vida de maneira mais direta? Isso acontece algumas vezes, mas frequentemente também eles encarregam dessa missão outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Olha que resposta interessante. Então, isso até pode acontecer, porém, tanto o nosso bom quanto o nosso mau gênio poderiam se servir de espíritos que já estão encarnados e que são simpáticos a nós ou ao objetivo a que eles estão interessados. 517. Há espíritos que se ligam a toda uma família para protegê-la? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família, que vivem juntos e são unidos por afeição. Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. 518. Sendo os espíritos atraídos aos indivíduos por simpatia, serão igualmente às reuniões de indivíduos por motivos particulares? Os espíritos vão de preferência onde estão os seus semelhantes, pois nesses lugares podem estar à vontade e mais seguros de ser ouvidos. O homem atrai os espíritos em razão de suas tendências, quer esteja só ou constitua um todo coletivo, como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Há, pois, sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, segundo o caráter e as paixões que os dominam. Os espíritos imperfeitos se afastam dos que os repelem, e disso resulta que o aperfeiçoamento moral de um todo coletivo, como dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que despertam e mantêm o sentimento do bem nas massas, da mesma maneira, porque outros podem insuflar-lhes as más paixões. 519. As aglomerações de indivíduos, como as sociedades, as cidades, as nações, têm os seus espíritos protetores especiais? Sim, porque essas reuniões são de individualidades coletivas que marcham para um objetivo comum e têm necessidade de uma direção superior. 520. Os espíritos protetores das massas são de natureza mais elevada que a dos outros que se ligam aos indivíduos? Tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Vejam que interessante o quanto depende de cada um de nós e, ao mesmo tempo, do coletivo até de uma nação. Por exemplo, no Brasil, temos o espírito protetor que é Ismael. Cabe a cada um de nós, como indivíduos e aquele sentimento de nação, fazer o melhor para auxiliar no progresso, inclusive do próprio país, para contribuirmos até nesse momento de transição. Há uma destinação da nossa pátria, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que possamos nos vincular aos espíritos, então, que estão sintonizados com esse objetivo. 521. Alguns espíritos podem ajudar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam?
Há espíritos especiais e que assistem aos que os invocam quando os julgam dignos. Mas que quereis que eles façam com os que creem ser o que não são? Eles não podem fazer ver os cegos, nem ouvir os surdos. Nota de Allan Kardec. Os antigos haviam feito desses espíritos divindades especiais. As musas eram a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam pelos nomes de Lares e Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, têm também seus patronos ou protetores, que são os espíritos superiores, mas sob outros nomes. Cada homem tem dos seus espíritos simpáticos. Disso resulta que em todas as coletividades, a generalidade dos espíritos simpáticos está em relação com a generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos são para ela atraídos pela identidade de gostos e de pensamentos. Em uma palavra, que essas aglomerações, tão bem como os indivíduos, são mais ou menos bem envolvidas, assistidas e influenciadas segundo a natureza dos pensamentos da multidão. Entre os povos, as causas de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante, as leis, sobretudo porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre eles combatem a influência dos maus espíritos. Por toda parte onde a lei consagra as coisas injustas, contrária à humanidade, os bons espíritos estão em minoria e a massa dos maus para ali afluem, entretêm a nação nas suas ideias e paralisam as boas influências parciais, que ficam perdidas na multidão, como espigas isoladas em meio de espinheiros. Estudando-se os costumes dos povos ou de qualquer reunião de homens, é fácil, portanto, fazer ideia da população oculta que se imiscui nos seus pensamentos e nas suas ações. Nota do tradutor da obra, que é Herculano Pires, sobre o comentário de Kardec. Ele nos diz: nesse comentário às respostas dos espíritos, Kardec nos oferece duas indicações importantes. A primeira, referente à interpretação espírita da mitologia, que modifica tudo quanto os estudos puramente humanos do assunto firmaram a respeito até hoje, pois mostra que os deuses mitológicos realmente existiam como espíritos. A segunda, referente à sociologia, que à luz do espiritismo reveste-se também de novo aspecto, exigindo o estudo da interação das coletividades espirituais e humanas para a boa compreensão dos processos sociais. Que maravilha para a nossa reflexão desse texto, para a gente conhecer a amorosidade de Deus e o quanto essa amorosidade nos impele ao progresso, ainda que respeitando o nosso livre-arbítrio. E refletindo sobre a questão da transição planetária, por exemplo, em que temos muitos espíritos superiores nos auxiliando a isso nos 4 quadrantes do planeta, vai depender de cada um de nós esta sintonia, este esforço pessoal de melhora, de aprimoramento moral, para que consigamos participar e merecer permanecer no planeta já nesse processo de ida para a transição, ao invés de ficarmos novamente ligados a um planeta de provas e expiação puramente por conta das nossas imperfeições morais, né? Então, que possamos fazer essas reflexões,
agradecer muito à espiritualidade superior que promove ali as condições para que a providência divina, para que as leis da providência divina se façam nos locais onde vivemos e nos corações de cada um de nós. Basta que busquemos nos sintonizar. Um abraço a todos e até o próximo encontro.